Olá, hoje é quinta-feira e os brasileiros acordaram sabendo que a seleção venceu por 1-0. Venceu, mas parece que não convenceu, porque teve até vaia. E a especulação do dia é a venda de Rodrigo Dourado no Internacional. 100 milhões para os cofres nessa negociação. Teve ontem também a LAF, um clássico regional, 6-4 em cima da SAF. Falamos sobre isso e muito mais agora no Papo de Boleiro. Pois chegou a quinta-feira e com ela a Copa América. Hoje tem o início da Copa América lá no Chile, mas ontem, quarta-feira, o Brasil jogou a sua última partida preparatória para essa competição. Foi aqui no Beira-Rio, os gaúchos puderam assistir o último jogo de pertinho, né? De pertinho. Antes do Brasil viajar para o Chile e iniciar sua participação, que vai ser no domingo, o começo da participação brasileira. Contra o Peru. É isso aí. O Brasil venceu ontem por 1-0 o time de Honduras. Mas Diogo Botti não convenceu, porque a pergunta vem por quê? No fim do jogo, o juiz apitou o fim do jogo e a gauchada chamou na vaia. Pois é, Márcio, na verdade eu acho que pelo adversário ser Honduras, os torcedores esperavam um pouquinho mais do Brasil. A gente foi ver um Brasil muito burocrático em campo, tipo um pouco ofensivo, uma equipe com troca de passes laterais, sem a profundidade que a gente está acostumado a ver o Brasil do técnico Dunga. Eu acho que o torcedor esperava um pouco mais em função até do placar. O Brasil não jogou bem, fez 1-0 com o Roberto Firmino, né, um gol no contra-ataque, uma jogada de boa troca de passe, acabou entrando na cara do goleiro e tocou por baixo, mas o Brasil produziu muito pouco ofensivamente e a gente sabe que o ataque da seleção é o grande ponto forte desse time formado pelo Dunga, que tem a junção dos meias, tem o ataque com o Neymar, enfim. O certo é que o Brasil ficou devendo nesse último amistoso aí antes da Copa América, embarca para o Chile aí para algumas partidas de primeira fase, até 3 partidas, os grupos são de 4, e estreia contra o Peru no final de semana, domingo, 6h30 da tarde, lá no sul do Chile. Agora não me recordo da cidade, mas é uma cidade bem pequenininha, né? Certo que o Brasil sim ficou devendo. Acho que o torcedor gaúcho, que não lotou o Beira-Rio, ficou longe disso, cerca de 25, 30 mil pessoas assistiram o jogo, né, numa noite chuvosa lá em Porto Alegre, né, mas o certo é que não tem desculpa não, a drenagem do Beira-Rio é muito boa, não dá para culpar a chuva pelo rendimento da seleção. Certo que o Brasil ficou devendo sim nessa última partida em função do adversário e em função própria de si, não ter produzido o suficiente para fazer mais gols e até fazer a goleada que todo mundo esperava nessa finaleira aí de preparação visando a Copa América. A explicação para essa condição do Brasil de não ter jogado tudo isso não pode ser o fato de que nos outros amistosos não havia uma competição logo em seguida. Neste qualquer machucado, tu tá fora da competição, que aconteceu já no jogo contra o México. A gente viu no segundo tempo os jogadores tirando o pé e tudo mais, então isso aí ficou evidente, mas eu acho que se tu quer fazer um amistoso visando uma competição continental, no caso da Copa América, e tu quer poupar, então tu não faz um amistoso. Né? Então, então tu faz um treino intensivo, coletivo, no CT lá em Teresópolis, onde a seleção treinava, tu dedica essa questão de preparação. Se tu vai fazer um amistoso, tu vai cobrar um horror de ingresso, que era caro, não era barato, torcedor. É um horror de dinheiro. A entrada, que é o mais barato, estava R$60. R$60, meia entrada. Então a entrada mínima era R$120, pessoas normais. Então, a gente deve, a área VIP ali, beirando os 500 pila. Né? Então, não dá pra... Se tu vai fazer isso, vai levar pessoas de estádio, um jogo às 10 horas da noite, se tu não vai jogar um bom futebol, então tu nem faz, nem promove esse tipo de evento, se é para causar constrangimento, como foi, vaia no final da partida e tudo mais. Ou tu faz e goleia, atropela o adversário com a fraqueza que o adversário tem, apesar de ter participado da última Copa do Mundo, senão tu não faz. Nessa joguinho bem armadinho, né, Diogo? Pois é, né? Caça-níquel, né? É verdade. Bom, aconteceu o jogo. E um dos destaques, inclusive, que fez o gol, foi o Firmino, que o Dunga deve estar se achando, né? Pois é, na verdade o Firmino foi após o Dunga há bastante tempo já, inclusive quando ele era treinador do Inter, ele indicou o Roberto Firmino, que era na época atuava como atacante do Figueirense, antes de se transferir do futebol alemão. E naquela oportunidade o Dunga chegou a indicar ele para o Inter contratar ele, acabou o negócio não saindo e o jogador acabou se transferindo para a Europa.
função até da proposta, inclusive, que tinha do futebol alemão. Então, o Dunga não é de hoje que o Roberto Firmino tem o aval do Dunga, então já é de mais tempo, e agora o jogador está se mostrando porque a confiança, né? Está fazendo gols, é um jogador que tem bastante movimentação, mas não é à toa que o Firmino está ali como, de repente, até suplente titular, ao lado do Neymar na seleção que estreia no domingo. A gente espera aí que a seleção tenha algumas dúvidas. Teve muitas mudanças ontem no time que começou a partida, além do Fabinho, que a gente sabia que entraria no lugar do Danilo, que acabou poupado. Outras mudanças acabaram acontecendo, setor de meio campo, com a questão do Elias, do Fred, que é jogador do Inter. Teve uma outra dinâmica a seleção, então a gente espera que o Dunga possa definir isso sim nos treinamentos de amanhã e de sábado, antes da partida, né? O certo é que a seleção aí pode ter uma mudança tática já para o jogo de abertura lá contra o Peru, mas o certo é que sim, o Brasil está se afirmando, com o Firmino fazendo gols, estão sendo decisivos, né? E com o Danilo, que se machucou no jogo contra o México, o Barcelona tem mais um jogador na seleção brasileira. Barcelona tem Douglas? Não. Adriano? Não. Um outro. Cortado? Cortado, olha aí, é uma novidade, isso aí tá me pegando de surpresa agora. Do amiguinho do Neymar lá? Daniel Alves. Boa. Daniel Alves. É conhecido da seleção, né? Isso aí. Então, isso que, olha, para te ver, a informação que vinha é que a lesão do Danilo não era tão grave a ponto de o jogador ser cortado. Ele apenas foi poupado. Então a gente vê agora que não era nada disso. Era uma lesão mais grave, sim. Informação da tarde, sabe como é que é? Porque o Elano deu uma cacetada ontem na imprensa, e na imprensa é burros, os coleguinhas são burros, mas isso é informação da tarde que a gente ficou sabendo. Bom, tu falaste no Internacional do interesse do Dunga em outras épocas em ter o Firmino. O Internacional agora protagoniza uma grande venda de gente grande, Diogo. É verdade, não tem nada confirmado ainda pelo Inter. O Inter segura o negócio, diz que não está nada fechado ainda, mas o jornal inglês está noticiando a venda do Rodrigo Dourado, volante de apenas 20 anos, para o Manchester United, pela bagatela, Márcio, mensal quase, né? Nosso salário aqui, sim. 100 milhões de reais. Tá bom, né? Um dissídio, que eu não menti todo ano, né? É verdade. O Inter é dono de 75% do passe do jogador, então 75 milhões viriam para os cofres colorados, o restante está na mão de empresários e do próprio jogador. 20 aninhos, tá bom, né? Tá. É verdade. Vai dar para curtir. O certo é que é uma grande novidade. O Rodrigo Dourado se mostrou esse ano realmente. Começou a jogar lá em 2012 no time principal, vem vindo de uma evolução tremenda. Olha, é um dos volantes assim de grande classe, de grande qualidade, um jogador que não faz falta. Ele é bom de desarme, ele é bom de passe, ele tem qualidades de um volante vamos dizer assim, década de 70 que o Inter tinha, tipo, algum pessoal, Falcão, não sei o quê. Certo que o Rodrigo Dourado cavou seu espaço no time do Diego Aguirre, forma uma dupla afinadíssima com o Charles Arangues, nesse meio campo aí na primeira função, e é um dos grandes destaques de regularidade nesse ano no Internacional, que está fazendo bonita Libertadores aí, alcançando até as semifinais. O certo é que o Inter perde, e muito, não há hoje um jogador dentro do elenco colorado capaz de suprir a ausência do Rodrigo Dourado, pela qualidade e pela posição que ele tem jogado hoje, da forma como ele tem atuado, pela essa dupla com o Arangues, e o Inter perde bastante. A notícia fala também da questão da forma do negócio. Se o negócio for realmente concretizado, o Rodrigo Dourado deixa o Inter apenas no final do ano, ficando apto ainda para disputar semifinais da Libertadores e todo o Campeonato Brasileiro aí que vem para a sequência. Excelente negociação do Internacional e manutenção, né? Porque um time hoje ser dono de 75% do cara... É verdade, foi bem. E esses outros 25% que acabaram comercializados são recentes, esse negócio aí. O Inter precisou fazer caixa num momento de aperto ali e acabou vendendo parte do Dourado e do Sacha, me lembro na ocasião. Então, o Inter se desse concretizar esse negócio aí, mencionado pelos jornais ingleses lá, o Inter perde um grande jogador, mas... fecha o ano aí, pô. Tá no lucro. É verdade. É isso aí, importante isso aí. É uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Caixa também é importante. Bom, enquanto o Internacional pode estar vendendo Dourado aí, o Grêmio está se preocupando com o jogo do fim de semana. Vai pegar o líder, o time do Roger. É verdade que o Atlético Paranaense, aquela questão que a gente fala sempre de início de campeonato, né? Tem vários líderes pequenos. A gente tem falado assim, na verdade o Atlético Paranaense, a gente está olhando a tabela.
a sequência de jogos do Atlético Paranaense é muito favorável ao clube paranaense, assim, tipo, a gente ajuda, sabe, os adversários, claro, tocou 3 no Inter na primeira rodada, né? Isso aí não ajuda ninguém, mas o certo é que se tu olha ali a questão da relação dos adversários, depois disso, faz com que o clube possa ter uma vantagem, muitos jogos em casa, adversários fracos teoricamente fora de casa, então o Atlético está numa boa campanha e realmente a gente vai ver se o Furacão vai se manter quando a coisa começar a encrespar e pegar uma sequência de Corinthians, São Paulo, Grêmio, tudo junto assim num bolo só, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, daí a gente vai ver realmente qual é o que o Furacão pode aprontar nesse Brasileirão. É isso aí, o jogo esse acontece aqui na Arena, aliás são 2 jogos em sequência, esse mais um outro da 8ª rodada também será aqui na Arena. O Grêmio pode aí dar uma recuperada, pode se amigar com o torcedor, enfim, o Roger pode consolidar time de repente. Isso, na verdade o Roger contou com o treinamento dessa tarde com o retorno do Luan, depois de 3 treinamentos fora, o jogador voltou a trabalhar fisicamente com bola e pode ser opção para o jogo do final de semana. Bom, e ontem à noite, o jogo do final de semana esse do Grêmio e os outros também, o do Internacional e os outros nós vamos falar amanhã, porque amanhã a gente anuncia a 7ª rodada, tirando o jogo que aconteceu ontem à noite. Exatamente, teve um jogo isolado ontem abrindo essa 7ª rodada lá no Independência, caiu no Horto, não tá morto, né? Mais ou menos. Mais ou menos, depois o Willian foi lá e incomodou. O Galo teve perdendo 2 vezes pro Santos e acabou empatando em 2-2. Bem, isso foi ontem à noite. Ontem à noite também o time do técnico Giba, pelo futsal, jogou o clássico dos vales, Alaf e Asaf. O jogo foi lá em Rio Pardo. Que jogo, Diogo. Jogaço. A Alaf não pôde contar com 3 titulares poupados, até em virtude do desgaste lá do Paraná. Não contou com o Tininho, não contou com o Gessé e não contou com o Edson. Os jogadores nem viajaram lá para Rio Pardo, onde foi a partida, em virtude dos problemas de burocracia do ginásio poliesportivo lá em Santa Cruz. O jogo acabou sendo em Rio Pardo. E a Alaf não se intimidou com o adversário, partiu para cima, teve ganhando, chegou a abrir 5-2 no marcador. Só que a Asaf tem um cara chamado Rafinha, compadre do nosso aqui, né, mesmo nome, acabou com o jogo, né? O Rafinha fez 4 gols, a Asaf chegou a encostar no marcador em 5-4, contou com o apoio da torcida, apoiou e tal, só que no final valeu a qualidade do time lajadense, acabou fazendo mais um gol e o placar ficou indo 6-4, a Alaf consolidando na Série Ouro também, já que na Liga Nacional vai muito bem. Isso aí, bom resultado. Agora a Alaf se prepara porque tem jogos aqui em casa, tem sábado e também domingo pela Liga Nacional. Sábado e segunda, isso. Só domingo quer matar os loucos cansaço. Sábado e segunda, é verdade, pela Liga Nacional e os ingressos sempre naquele esquema antecipado. Compra os 2 duplinha, com preço camarada. Isso aí, verdade. 25 pila dessa vez aí contra o Atlântico no sábado e contra o Concórdia. Os 2 últimos jogos da LAF em casa na primeira fase da Liga Nacional. É isso aí, para aproveitar. Os 2 valem muito a pena assistir, tanto no sábado quanto na segunda e apoiar. E lembrando, até pegando a palavra do presidente Alexandre Heisler, que os 2 jogos são as decisões da LAF na Liga Nacional. Porque em caso de vitória, é consolidação da classificação da LAF para a próxima fase da competição. Muito bem na foto, diga-se de passagem, a LAF na Liga Nacional. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, porque amanhã é sexta-feira, é dia de falarmos da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E aí já vamos começar a falar de Copa América também. Falando da Copa América, só para lembrar para o nosso telespectador aqui, começa hoje então a Copa América, 20 e 30, Chile e Equador. É isso aí. E o Brasil é domingo contra o Peru às 6 da tarde. 6h30 da tarde, vamos lá, Brasil. Vamos para então para o futebol um pouquinho melhor, né? É isso aí. Por enquanto, o Dunguinha 100%, mas né? Domingo 100%, mas meio se arrastando. Espero que na Copa América o Brasil faça um pouco diferente. É isso aí. Até amanhã. Tchau. Um abraço.